Inserção no mercado de trabalho, segregação urbana e envolvimento de jovens com a violência urbana. Qual a relação existente entre esses temas? A ausência de políticas públicas como saúde, qualificação profissional para o mercado, o acesso a bens e serviços podem ocasionar distorções sociais a ponto de gerar uma sociedade com altos índices de violência? Quem está conosco para discutir o assunto é o presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, Marcos Dionísio. Presidente Marcos Dionísio, a satisfação recebê-lo aqui no nosso Justiça e Trabalho. Presidente, para iniciar a nossa conversa, o Estado do RN hoje vive um momento delicado com relação à segurança pública, né? Qual a radiografia que o Conselho Estadual de Direitos Humanos traça dessa verdadeira convulsão social que estamos vivendo, se assim podemos chamar? Manassés, o Conselho Estadual de Direitos Humanos faz um acompanhamento da violência criminalizada no nosso Estado. E desde o segundo semestre do ano de 2001, nós começamos a notar uma elevação, a princípio tímida, mas já para o final do exercício de 2001, muito preocupante, do número de homicídios nos bairros periféricos de Natal. Naquela época, nós tínhamos o bairro mais violento de Natal, Felipe Camarão. Né? Naquela época, Natal fechou o ano com 165 homicídios. Né? Esse ano, já nesses 2 meses, estamos chegando aos 100 homicídios. Né? Só para a gente termos uma ideia dessa evolução. Né? E Felipe Camarão, que então era o bairro mais violento de Natal, começou a ser ultrapassado pelos bairros periféricos da Zona Norte. Nossa Senhora da Apresentação, Pajuçara, Potengi, né? Igapó. Né? E foi ultrapassado, mas continuou com uma quantidade muito elevada, Felipe Camarão. E essa quantidade elevada de Felipe Camarão, ela se expandiu também nos demais bairros da região oeste. Cidade Nova, Quintas, Bom Pastor, né? Cidade da Esperança. Né? Bom, de 2011 para cá, esse crescimento ele está absolutamente fora de qualquer controle. Isso acompanhou a fragilização de várias ações governamentais, acompanhou a não recomposição dos policiais militares e civis que passaram para a aposentadoria. Né? A recomposição dos quadros da Dos efetivo. quadros, né? E isso foi fazendo com que o gestor estadual ele fosse se utilizando daquele que se chama comumente de política do cobertor curto numa noite de frio, para recompor serviços emergenciais, desfalcando numa área menos emergencial. Né? Os critérios de eleger quais são as áreas prioritárias desse atendimento são critérios que nem sempre são científicos, são critérios que nem sempre são voltados para a promoção baseados em do relatórios, bem-estar comum, estatísticas. ou estatístico, ou no geoprocessamento criminal. Muitas vezes os critérios são exatamente as expressões partidárias e de personalidades políticas. Né? Então, hoje, o Rio Grande do Norte, nós temos uma fratura da convivência humana, da convivência comunitária. Nós temos uma sensação de insegurança que não é medida apenas pela quantidade imensa de homicídios e pelo descontrole da ocorrência de homicídios na região metropolitana de Natal e cidades como Mossoró, Caicó, Açu, né? Antônio Martins, Baraúnas. Né? Há uma sensação de insegurança, não só pela repercussão dos homicídios, mas, sobretudo, pela pulverização de agressões, de roubos, de assaltos, de furtos, né? de tomadas de carros, de assalto na hora que o cidadão chega do trabalho na sua residência. Né? No dia 25, à noite, 12 carros foram tomados de assalto aqui em Natal. Né? Então, isso é algo assustador. Nos bairros periféricos, além da ausência do policiamento ostensivo, nós temos a presença do crime em organização, que exerce de forma perversa o controle e a disponibilidade do ir e vir da população. Presidente, de quem é a responsabilidade pública por ações que contornam essa situação desse caos público todo com relação à segurança? Olha, Petrúcio Amorim, que é um poeta nordestino, né? Ele disse que, lá no Filho do Dono, que eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Né?
esse clima de insegurança é uma responsabilidade compartilhada por todos nós, né? Entretanto, há os papéis que deixam de serem executados pelo poder público, né? O governo do Estado, infelizmente, ele deixa de gerir bem a segurança pública. Ele inviabilizou no Estado do Rio Grande do Norte parcerias com o governo federal. No ano de 2013, no final do ano, o governo do Estado devolveu 12 milhões de reais que seriam usados para recuperação de prédios onde funcionam as delegacias de polícia da região metropolitana de Natal, né? Agora, o Estado corre o risco de perder 100 milhões que o Ministério da Justiça está oferecendo aos estados sede da Copa do Mundo, que depois esse equipamento fica para o uso da Polícia Tudo Militar. para investimento na área de segurança. Isso. E exige em contrapartida um investimento de 35 milhões. O Estado diz que não tem condições de fazer esse investimento, né? O Estado do Rio Grande do Norte também corre o risco de perder os 40 milhões iniciais previstos no convênio Brasil Mais Seguro, né, que já foi postergado 5 ou 6 vezes o exercício da sua execução, né? E o Estado de Alagoas, por exemplo, já recebeu, ao longo de 3 anos, quase 300 milhões de reais. Esse primeiro aporte de 40 milhões de reais, o Estado do Rio Grande do Norte corre o risco de nem começar a executar, né? Há medidas que foram exigidas pelo Ministério da Justiça, como, por exemplo, a criação da divisão de homicídios, antes na região metropolitana de Natal, depois, para ela se tornar mais facilmente executada, reduziu-se à capital do nosso estado. E nem essa redução fez com que o Estado do Rio Grande do Norte viabilizasse a criação dessa divisão de homicídios. Então, a impunidade seletiva, ela fica campeando no nosso estado, né? Eu acho que dentro da nossa demografia social, a gente já tem a presença de serial killers, né, que são notícias que a gente vê de noticiários norte-americanos, de filmes de ficção, né, mas um cidadão. A tendência, então, é se agravar essa cena, né? Um cidadão que resolveu uma contenda, tirando a vida de seu adversário uma vez e não foi limitado pelo poder do Estado, ele seguramente se utilizou da força para resolver suas diferenças em outros momentos da vida. Então, essa impunidade seletiva, ela é algo que é assustadora porque ela retroalimenta a violência nas comunidades periféricas, ela incide muito forte, faz essa violência incidir muito forte contra a juventude. Ela vitima crianças, ela vitima adolescentes e ela vitima jovens até 21 anos de idade. Marcos, qual é a relação, na verdade, dessa realidade, trazendo um pouquinho, saindo um pouco mais desse campo e trazendo um pouco mais para as relações, vinculando a relação, né, dos indicadores sociais, qual a relação dessa realidade com a ausência de políticas públicas nas diversas áreas sociais, principalmente as relacionadas com a inserção econômica dos jovens no mundo do trabalho, promovendo a inclusão social? Essa é uma questão que eu gostaria que você respondesse no próximo bloco. Nós vamos precisar fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com Justiça e Trabalho.